França, oficialmente República Francesa, é um país localizado no oeste da Europa. É o terceiro maior país do continente europeu e um dos mais antigos do mundo. É banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo. Faz fronteira com a Alemanha, Andorra, Bélgica, Espanha, Itália, Luxemburgo, Principado de Mônaco e Suíça. A bandeira tricolor é o emblema nacional da França. Ela é composta por 3 faixas nas cores azul, branco e vermelho, que se apresentam em sentido vertical nessa ordem, da esquerda para a direita. O branco é a cor da realeza, enquanto o azul e o vermelho são as cores da revolução. Juntas, elas têm o sentido de união entre povo e monarquia. O hino oficial da França recebe o nome de Marselhesa. É originalmente um canto revolucionário da autoria de Claude-Joseph Roget de Lisle, capitão do exército francês, que foi composto em 1792. O objetivo do canto era animar os soldados a lutar pelo país por ocasião da Revolução Francesa, conforme mostra a frase inicial da composição musical: Avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Liberdade, igualdade e fraternidade é o lema da Revolução Francesa, que se tornou patrimônio desse país, que tem uma vasta riqueza cultural. Por isso, a França é muito procurada por turistas em todo o mundo, os quais totalizam um número de milhões anualmente. Museus, monumentos, praias são apenas alguns dos seus atrativos. Paris, a cidade da luz, é conhecida também como a cidade das compras. A Catedral de Notre-Dame, no centro de Paris, é a maior atração do país. De estilo gótico, o início da sua construção data de 1163, demorando quase 200 anos para ser concluída. A catedral é uma obra-prima que abriga uma série de esculturas e quadros. Nela, Napoleão Bonaparte foi coroado imperador, em 1804. A Torre Eiffel, também em Paris, é um símbolo da França, que demorou 2 anos para ser construído, o que aconteceu em 1889. Projetada por Gustave Eiffel, tem 324 metros de altura e foi feita para a Exibição Universal de 1889. Para tanto, não deveria ser uma construção duradoura, sendo suposta a sua demolição após 20 anos de exposição. O Museu do Louvre, em Paris, recebe milhões de visitantes por ano. E, sem dúvida, um dos museus mais visitados no mundo. Uma das obras mais famosas que se encontra exposta nessa galeria de arte, que abriga mais de 35 mil obras, é a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Dentre os pontos de interesse, o Arco do Triunfo oferece uma vista privilegiada, de onde é possível ver toda Paris. É uma obra de arquitetura datada de 1806. O monumento é uma homenagem ao exército imperial e foi construído por ordem de Napoleão Bonaparte. No que respeita à gastronomia, o queijo é um símbolo. Trata-se de uma verdadeira paixão dos franceses. No país, há centenas de variedades de queijos. Para o acompanhar, há vinho, pois a França é um dos maiores produtores da bebida em todo o mundo. A baguete, famoso pão francês, pode ser encontrada em diversas localidades. Economia. A economia francesa fica entre as 5 primeiras a nível mundial. A França está entre os 3 países mais industrializados da Europa. O país, que é o maior produtor agrícola da União Europeia, produz principalmente carne, milho, trigo e vinho. O maior produtor de energia nuclear do mundo é a França, que, além disso, se destaca no setor da indústria de automóveis e eletrônica. França, oficialmente República Francesa, é um país localizado no oeste da Europa. É o terceiro maior país do continente europeu e um dos mais antigos do mundo. É banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo. Faz fronteira com a Alemanha, Andorra, Bélgica, Espanha, Itália, Luxemburgo, Principado de Mônaco e Suíça. A bandeira tricolor é o emblema nacional da França. Ela é composta por 3 faixas nas cores azul, branco e vermelho, que se apresentam em sentido vertical nessa ordem, da esquerda para a direita. O branco é a cor da realeza, enquanto o azul e o vermelho são as cores da revolução. Juntas, elas têm o sentido de união entre povo e monarquia. O hino oficial da França recebe o nome de Marselhesa. É originalmente um canto revolucionário da autoria de Claude-Joseph Roget de Lisle, capitão do exército francês, que foi composto em 1792.
O objetivo do canto era animar os soldados a lutar pelo país por ocasião da Revolução Francesa, conforme mostra a frase inicial da composição musical: Avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Liberdade, igualdade e fraternidade é o lema da Revolução Francesa, que se tornou patrimônio desse país, que tem uma vasta riqueza cultural. Por isso, a França é muito procurada por turistas em todo o mundo, os quais totalizam um número de milhões anualmente. Museus, monumentos, praias são apenas alguns dos seus atrativos. Paris, a cidade da luz, é conhecida também como a cidade das compras. A Catedral de Notre-Dame, no centro de Paris, é a maior atração do país. De estilo gótico, o início da sua construção data de 1163, demorando quase 200 anos para ser concluída. A catedral é uma obra-prima que abriga uma série de esculturas e quadros. Nela, Napoleão Bonaparte foi coroado imperador, em 1804. A Torre Eiffel, também em Paris, é um símbolo da França, que demorou 2 anos para ser construído, o que aconteceu em 1889. Projetada por Gustave Eiffel, tem 324 metros de altura e foi feita para a Exibição Universal de 1889. Para tanto, não deveria ser uma construção duradoura, sendo suposta a sua demolição após 20 anos de exposição. O Museu do Louvre, em Paris, recebe milhões de visitantes por ano. E, sem dúvida, um dos museus mais visitados no mundo. Uma das obras mais famosas que se encontra exposta nessa galeria de arte, que abriga mais de 35.000 obras, é a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Dentre os pontos de interesse, o Arco do Triunfo oferece uma vista privilegiada, de onde é possível ver toda Paris. É uma obra de arquitetura datada de 1806. O monumento é uma homenagem ao exército imperial e foi construído por ordem de Napoleão Bonaparte. No que respeita à gastronomia, o queijo é um símbolo. Trata-se de uma verdadeira paixão dos franceses. No país, há centenas de variedades de queijos. Para o acompanhar, há vinho, pois a França é um dos maiores produtores da bebida em todo o mundo. A baguete, famoso pão francês, pode ser encontrada em diversas localidades. Economia. A economia francesa fica entre as 5 primeiras a nível mundial. A França está entre os 3 países mais industrializados da Europa. O país, que é o maior produtor agrícola da União Europeia, produz principalmente carne, milho, trigo e vinho. O maior produtor de energia nuclear do mundo é a França, que, além disso, se destaca no setor da indústria de automóveis e eletrônica. Consulado e a Primeira República cederiam seu lugar a Napoleão Bonaparte, que assumiu o poder na França no meio da Revolução Francesa. Napoleão, lutando na Itália e no Egito, onde liderou cientistas e pesquisadores acadêmicos, inaugurando a egiptologia, logo liderou a contra-ofensiva francesa às potências europeias, que procuravam restaurar o antigo regime. Dessa maneira, ele se coroou imperador da França em 1804 e construiu um vasto império que liderava o continente. Durante o Império de Napoleão, os territórios da França se estenderam até a fronteira com a Rússia. Dissolveu o Sacro Império Romano e estendeu e fortaleceu os ideais revolucionários em toda a Europa e, consequentemente, no mundo. Napoleão, um gênio militar tanto como estadista, concebeu o bloqueio continental para dar maior consequência econômica às suas transformações políticas. Após seu banimento, Napoleão morreu na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, em 1821. Promulgou um Código Civil, que posteriormente foi chamado de Código Napoleônico. Napoleão foi vitorioso em várias guerras contra as coalizões de seus rivais. Finalmente, ele fora derrotado por toda a coalizão europeia. Assim concluiu este império. Bonaparte ainda voltou, mas as outras potências europeias, temerosas, não lhe deram trégua. O ano era 1815 e, portanto, veio o momento da restauração. O Congresso de Viena tentou restaurar o mapa político europeu. No entanto, as fundações da antiga Europa haviam sido removidas e não seriam mais as mesmas. Luís XVIII foi entronizado, que foi sucedido por Carlos X e Luís Felipe, o rei cidadão. Em 1830 e 1848, duas revoluções nascidas na França tiveram repercussões no resto da Europa.
Napoleão I da França, sobrinho de Napoleão I, deu um golpe de estado e estabeleceu um novo império. O novo regime tentou combinar um governo autoritário e personalista com a manutenção dos princípios liberais burgueses. Napoleão I exerce o poder executivo, assistido por seus ministros. Para restaurar a grandeza da França, Napoleão I desenvolveu uma política imperialista ativa que fazia expedições à África e ao Extremo Oriente, derrotou a Rússia na Guerra da Crimeia com a Inglaterra, mas interveio sem sucesso no México enquanto tentava estabelecer um império liberal governado por Maximiliano. Sucumbia após a derrota sofrida por seu exército no quadro da Guerra Franco-Prussiana de 1870-1871. Victor Hugo foi um intelectual que denunciou os erros do regime. Durante esse período, foi registrada a transformação urbana e de infraestrutura mais radical da história de Paris. Após a abdicação de Napoleão I, a experiência da Comuna de Paris surge brevemente. Durante as últimas décadas do século XIX, a França, como as outras potências europeias, está se lançando para colonizar a África, ocupando o norte, o Maghreb; no oeste, Sudão e Guiné; no centro, o Congo; no sul, Madagascar; e no leste, Somália e Ásia; no oeste, Líbano e Síria; no sudeste, Indochina, entre outros. Devido às suas características, a Primeira Guerra Mundial pode ser parcialmente resumida como uma guerra entre a França e seus aliados contra a Alemanha e seus aliados. A França foi a vencedora nesta guerra, que ocorreu entre 1914 e 1918. No entanto, os danos materiais deixaram a infraestrutura do país em um estado pior do que a Alemanha, um país que foi derrotado no conflito. Desde 1918, a França controlava a região do Sahel até que, em 1935, após um plebiscito e respeitando seu resultado, foi devolvido à Alemanha. Diferentemente da Primeira, a Segunda Guerra Mundial, por suas características, pode ser parcialmente referida como uma guerra entre a Inglaterra e seus aliados contra a Alemanha e seus aliados. A França e o Reino Unido declararam guerra à Alemanha nazista em 3 de setembro de 1939, sob um tratado assinado com a Polônia, cujo território havia sido invadido pelo exército alemão Wehrmacht. A França foi derrotada sucessivamente durante a primeira parte da guerra, que levou a metade do país a ser ocupada pelos alemães até quase o fim da guerra, quando os aliados recuperaram o norte do território francês e as tropas da França Livre recuperam o sul, que foi mantido pelo governo colaboracionista em Vichy. A França novamente controlou a região do Sahel de 1945 a 1957, após o retorno de um plebiscito à Alemanha. A França também se tornou uma das 5 potências com direito a veto no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, e uma das 4 potências vencedoras ocupantes da Alemanha. Depois de terminar a guerra, um governo provisório é presidido pelo general Charles de Gaulle, que dá lugar à Quarta República. A Quarta República teve que enfrentar a crise da descolonização, cujas resoluções mais dramáticas ocorreram no Vietnã e na Argélia, traumáticas para os colonos e, sobretudo, para os futuros cidadãos dos novos estados. A França é um dos 6 estados fundadores das comunidades europeias, que deram origem à atual União Europeia, UE.